Isaías 58. Isaías 58, versículos 13 e também o versículo de número 14. Assentados como vocês estão, nós vamos proceder com a leitura da palavra de Deus. Isaías 58, versículos 13 e também o versículo de número 14. Irmãos e irmãs, diz o seguinte a palavra do Senhor. Isaías 58, 13 e 14. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Até aqui, até o versículo 14, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, em termos introdutórios, nós podemos afirmar que o nosso Deus, o nosso Senhor, é um Pai amoroso. Na verdade, é o Pai amoroso que dispensa e dispensa continuamente favor, bênçãos, benefícios ao seu povo. Deus é o Pai amoroso, é o Pai de bondade, que dispensa e dispensa continuamente bondade, bênçãos e benefícios em relação ao seu povo. As ordens que Deus nos dá dentro da nossa relação com Ele, seja nos proibindo de fazer algo, seja nos exigindo de proceder de determinada forma, de determinada maneira, visam o nosso bem, visam o nosso bem espiritual. Às vezes a gente não se apercebe desse fato, mas é uma realidade. Por quê? Porque a partir do momento que nós somos salvos, nós passamos a ter um relacionamento familiar com Deus, dentro da condição de filhos de Deus. E aí, como nosso Pai, não só por ter nos criado, mas também por nosso Pai, no sentido de ser o nosso Pai espiritual, Deus, Ele vai nos conduzindo, e a sua condução se dá através de algumas ordens que Ele nos dá, seja nos proibindo fazer algo, seja nos exigindo fazer determinada coisa, visando, no final de tudo, o nosso benefício, o nosso bem-estar espiritual. Por isso, nós devemos sempre enxergar, irmãos e irmãs, as ordens de Deus, não como algo enfadonho, não como algo penoso, não, muito pelo contrário. Nós devemos enxergar e encarar as ordens de Deus como algo prazeroso, como algo deleitoso em relação às nossas vidas. Por quê? Porque são através dessas bênçãos. Porque é através da nossa sujeição a essas bênçãos, a essas ordens, melhor dizendo, que Deus, Ele nos abençoa, que Deus, Ele nos concede benefícios espirituais. Então, que fique essa afirmação, que fique essa verdade em relação às nossas vidas. Deus é o nosso Pai amoroso, que vai nos dirigindo através da sua vontade e por isso nos dá ordens para o nosso próprio benefício, o nosso próprio benefício espiritual. É dentro desse pensamento, meus irmãos, minhas irmãs, que nós chegamos ao nosso último estudo sobre o dia do Senhor, conforme nós estamos a trabalhar. Nós já tivemos 3 estudos relacionados ao dia do Senhor. Hoje, com a graça de Deus, será o nosso último estudo. E depois que nós vimos, conforme nós vimos na semana passada, aquilo que Deus nos exige fazer no seu dia, as atitudes que Ele requer de nós, as ações que Ele nos ordena, hoje a gente vai inverter, vamos assim dizer, o propósito da nossa lição. A gente vai considerar as proibições que Deus nos dá em relação ao seu dia. Aí você pode até perguntar, mas por que a gente fez dentro dessa ordem? Vê logo aquilo que Ele exige e posteriormente vê aquilo que Ele proíbe. Por uma razão muito simples, e nós até falamos na semana passada. Na medida que você considera o que Deus quer de você no seu dia, na medida que você observa essas exigências, não vai sobrar muito espaço para as proibições. Então, a gente deve encarar essa questão do dia do Senhor dentro dessa perspectiva.
faça o que Deus quer que você faça, e aí não se preocupe tanto com as proibições, com as restrições. Contudo, para que a gente possa fechar esse conteúdo, a gente vai trabalhar, com a graça de Deus, na manhã de hoje, algumas dessas restrições, algumas das proibições que Deus nos dá quanto ao seu dia. Quando nós olhamos para essa passagem que nós lemos, Isaías capítulo 58, tanto no versículo 13 como também no versículo 14, a gente observa justamente isso, sobretudo no versículo 13, algumas condições que Deus nos exige para que assim nós possamos experimentar bênçãos e bênçãos quanto ao dia do Senhor. E dentre essas condições, há sim algumas proibições, há sim algumas restrições que nós queríamos destacar e fazer assim ao longo de toda a nossa lição. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, na manhã de hoje, a gente vai ver algumas formas, algumas maneiras, através das quais nós profanamos, nós violamos o dia do Senhor, mas não só isso. Nós também iremos considerar algumas consequências, alguns resultados dessas profanações, dessas violações que muitas vezes nós incorremos quanto ao dia do Senhor. E sempre lembrando que hoje a gente vai fechar esse estudo para que assim a gente possa concluir essa matéria quanto à mordomia do tempo como servo e serva do Senhor. Então, o título do nosso estudo na manhã de hoje é A Profanação do Domingo e os Seus Resultados. A profanação do domingo e seus resultados. E aí, a gente vai dividir a nossa lição, pelo menos em 2 pontos, em 2 divisões. Em primeiro lugar, a gente vai ver algumas formas, através das quais a gente profana o dia do Senhor, e, em segundo lugar, a gente vai considerar algumas consequências, alguns resultados de quando nós profanamos o dia do Senhor. Então, vamos seguir nesse roteiro e vamos abordar aqui esses assuntos. Na parte final, eu vou abrir para os irmãos fazerem perguntas e indagações e assim podermos aprofundar o nosso tema. Então, em primeiro lugar, na manhã de hoje, a profanação ou violação do dia do Senhor, do sábado cristão, do dia de descanso. Infelizmente, meus irmãos, minhas irmãs, nos últimos anos, vem se acentuando a tendência, o comportamento natural entre os crentes de quê? De profanar, de violar o dia do Senhor, o dia de sábado. E isso a gente pode falar com toda a propriedade. Aqui talvez não haja irmãos que tenham 50, 60 anos de vida cristã, mas se você conversar com esses crentes mais antigos, se você conversar com esses crentes que viveram aí pelo menos 40 anos atrás em termos de vida cristã, em termos de vida com Cristo, você vai observar que essa questão do dia do Senhor era uma coisa natural dentro dos crentes antigos. A questão de respeitar, a questão de guardar, a questão de não profanar o dia do Senhor era um assunto pacífico na igreja cristã há 40, 50 anos atrás. Infelizmente, as coisas elas acabam mudando, infelizmente, as coisas acabam se alterando e a gente vê hoje, infelizmente, essa inversão de papéis em relação a esse dia. Às vezes, ou melhor dizendo, anteriormente, aquilo que era proibido, hoje é aceito com a maior facilidade, hoje é aceito com a maior tranquilidade. Então, de certa forma, isso faz parte dessa mudança do tempo na medida em que ele vai avançando. Mas quando nós olhamos para esse texto de Isaías, a gente percebe que é muito claro mesmo, da parte de Deus, da parte do Senhor, as condições que Deus ele coloca para que a gente possa extrair as bênçãos que ele reserva para nós no seu dia. E dentro dessas condições, conforme nós falamos, existem algumas vedações, existem algumas proibições em relação às nossas vidas que nós não devemos cometer, que nós não devemos agir. É por isso que ele fala, vejam aí, versículo 13, Isaías 58, versículo 13, ele diz, se desviares o pé, veja, de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, então veja que existe sim o risco, veja que existe sim a possibilidade de você profanar, de você violar o dia de descanso, de você violar o dia de sábado, quando você segue no caminho de quê? De cuidar e cuidar dos seus próprios interesses. Em termos gerais, meus irmãos,
Em termos gerais, minhas irmãs, o que nós temos aqui em termos de profanação e que é colocado por Isaías é que nós não devemos exercer atividades, trabalhos que não são essenciais, é que nós não devemos nos ocupar com entretenimentos cotidianos, é que nós não devemos nos ocupar com tarefas que fazem parte do nosso dia a dia, no dia de Deus, no dia do Senhor. Então, resumidamente, essa questão da profanação envolve justamente isso: trabalhos que não são essenciais, ocupações que são cotidianas e entretenimentos, que muitas vezes essas coisas, uma vez que são listas, elas são prováveis de serem exercidas, de serem cumpridas por cada um de nós. Contudo, Deus veda e proíbe que no seu dia tais coisas elas venham ser vivenciadas. Aí talvez você pergunte, talvez você se indague, mas por quê? Conforme nós falamos, não é que as coisas sejam ilícitas em si, sejam erradas em si, mas que Deus, Ele reserva o seu dia e veda determinadas atitudes nossas no seu dia, para que a gente possa aproveitar ao máximo tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. Talvez seja por essa falta de perspectiva que a gente enxergue de maneira negativa essa questão das restrições quanto ao dia do Senhor. Então, quando Ele nos proíbe os trabalhos que não são essenciais, quando Ele nos proíbe as ocupações cotidianas, quando Ele nos proíbe dos entretenimentos, não é que Ele queira, como um Deus carrasco, suprimir essas coisas da nossa vida, não, mas que Ele quer, no seu dia, que a gente se dedique mais a Ele, que a gente se ocupe com os nossos exercícios espirituais e, como consequência, a gente possa usufruir uma comunhão mais profunda, uma comunhão mais plena com o Senhor. Então, de certa forma, Ele quer isso de nós, que a gente coloque de lado coisas que são triviais, para que no seu dia nós possamos nos envolver com aquilo que é essencial, aquilo que é importante, aquilo que é fundamental em relação à nossa vida com Ele, em relação à nossa vida espiritual. Então, a gente deve trabalhar essa questão das restrições, a gente deve trabalhar essa questão das proibições do dia do Senhor dentro dessa mentalidade. Deus, Ele veda determinadas coisas em termos de ação quanto à minha vida, porque Ele se propõe a me abençoar com as suas bênçãos, e Ele deseja, Ele quer que eu possa me envolver ao máximo com aquilo que é espiritual, para que assim essas bênçãos elas se tornem realidade em minha vida. Então, em linhas gerais, o versículo 13, ele ensina justamente isso. Era uma condição para se experimentar mais da bênção do Senhor. Na verdade, continua sendo uma condição para que nós experimentemos mais da bênção do Senhor. Repito, nos guardar dos trabalhos que não são essenciais, nos guardar das ocupações cotidianas, nos guardar do entretenimento, para que assim a gente possa se dedicar integralmente, completamente com as coisas espirituais e, consequentemente, desfrutar mais de Deus, desfrutar da sua comunhão, desfrutar da sua intimidade, e assim podermos nos beneficiar de todo esse relacionamento com Deus, de todo esse relacionamento com o Senhor. E aí a gente pode se perguntar, mas de maneira mais específica, mas de maneira mais direta, com mais detalhes, como é que eu devo agir para não profanar o dia do Senhor? Como é que eu devo agir para não profanar o domingo? Se você chegar no versículo 14, você vai ver pelo menos 3 ações, 3 atitudes. Veja aí, versículo 14, no restante do versículo 13, ele diz, olha só: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares. Como é que a gente honra o dia do Senhor? Ele vai colocar aqui pelo menos 3 ações. Ele vai colocar aqui pelo menos 3 atitudes. Ele diz, em primeiro lugar, não seguindo os teus caminhos. Não seguindo os teus caminhos. Então nós precisamos, no dia do Senhor, desistir, irmãos e irmãs, dos nossos próprios caminhos. O que é isso na prática? São as atividades relacionadas ao nosso trabalho, as atividades relacionadas à nossa labuta diária. Nós devemos sim trabalhar. Inclusive Deus nos fez com esse propósito, com esse objetivo. Quando a gente lê o livro de Gênesis, a gente percebe isso. É um mandato que Deus ele nos dá, para que a gente possa exercer a nossa responsabilidade, para que a gente possa desenvolver o mundo de Deus
Contudo, esses trabalhos, essas atividades, no dia do Senhor, são proibidas, são inapropriadas. E aí, esses caminhos que Isaías aqui nos exige, para que nós desistamos dele no dia do Senhor, para que assim a gente possa se dedicar de maneira mais completa, de maneira plena à pessoa de Deus e à sua obra. E aí você pode perguntar, mas são todos os trabalhos? Não, é por isso que eu sempre gosto de especificar os trabalhos que são cotidianos. Contudo, existem determinados trabalhos que nós chamamos trabalhos essenciais, que você não pode deixar de cumprir, que você não pode deixar de se envolver nele. De maneira prática, quais são essas tarefas? Serviço de saúde, serviços de assistência médica, serviços de assistência de transporte, serviço de assistência dos bens que são mais cotidianos em relação à nossa vida, água, luz, meios de comunicação. Então, tudo isso faz parte dos serviços essenciais. Então, a proibição de Deus, ela não abrange esses aspectos relacionados à nossa vida. Então, nós devemos, meus irmãos, minhas irmãs, considerar esse fato. Existem aquelas obras de misericórdia, existem aquelas obras de necessidade, existem serviços essenciais que não são proibidos por Deus. Contudo, com exceção deles, no dia do Senhor, há sim essa restrição. Olhem aí, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Eu acho muito interessante esse texto aqui de Mateus, porque Cristo ele está desfazendo alguns conceitos errados dos escribas e dos fariseus quanto à questão do dia do Senhor. Eu até tinha dito isso na semana passada, que engessaram, o comportamento dos judeus quanto à questão do sábado, a questão do dia de descanso, e acabaram colocando coisas a mais do que Deus havia exigido. Deus proíbe o trabalho? Sim, o trabalho, mas isso não envolve os trabalhos essenciais, isso não envolve as obras de necessidade, isso não envolve o nosso empenho na causa de Deus, na causa do Senhor. E ao longo do seu ministério, Cristo procurou deixar isso muito claro, muito claro, muito claro. Aqui no caso são as exceções, vamos assim dizer, quanto à questão das atividades no dia de descanso. Olhem só, Mateus capítulo 12, a partir do versículo 1, a gente vai ver esses dois blocos, para a gente poder considerar aqui esse aspecto. Veja o que diz aqui a palavra, Por aquele tempo, veja, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Isso foi quando? No dia de sábado, no dia de descanso, conforme a gente vê aqui no início do versículo 1. Versículo 2, olhem só. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe, no caso a Jesus, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado, dentro da perspectiva que eles judeus desenvolveram. Mas Jesus lhes disse, não lestes que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que com eles estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Então aqui você vê um princípio, meus irmãos, que está relacionado à questão da guarda do dia do Senhor, para que você possa guardar o dia de maneira correta, sobretudo para que você possa enfrentar corretamente essas proibições. Veja que o trabalho que a gente desenvolve para a manutenção da nossa vida, porque é através do alimento que a gente mantém a nossa vida, não são tarefas proibidas quanto ao dia do Senhor. É por isso que no dia do Senhor a gente cozinha. É por isso que no dia do Senhor a gente se empenha em tudo aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Infelizmente, os escribas e fariseus, eles cegaram quanto a isso. Eram apenas uma lista de proibições. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Cristo vai e coloca as coisas no seu devido lugar. E aí, todo e qualquer trabalho, toda e qualquer atividade que vise a manutenção da vida, como essa questão do alimento, eles são permitidos em termos de caráter não essencial quanto à questão do dia de Deus, em termos de caráter essencial quanto à questão do dia do Senhor. Então veja que aqui Cristo ele estabelece um princípio, aqui Cristo estabelece uma norma, atividades, compromissos, tarefas que visem a manutenção da vida não são proibidas, não são vedadas dentro do dia do Senhor. Daí o que a gente falou em relação à saúde, é um serviço essencial,
porque disto garante a vida de muitas pessoas. As pessoas que trabalham na área médica, sejam médicos, enfermeiros, enfim, todas as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, elas precisam trabalhar todos os dias, inclusive no dia do Senhor. Então, para elas, é lícito esse tipo de trabalho, porque elas estão ajudando na manutenção da vida humana. Então, isso é importante, para que você não tenha um conceito legalista do dia. Só não. Você tem que ter a visão correta. E Cristo aqui nos ensina a ter essa visão correta. Então, repito, qualquer trabalho que visa a questão da manutenção da vida humana, ele se encaixa nas atividades que podem ser sim desempenhadas dentro do dia de Deus, dentro do dia do Senhor. Mas não só isso. Segue o texto, versículo 5. Ou não lestes na lei que, veja, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Aqui é interessante porque Cristo ele foca no outro aspecto. Que aspecto? O aspecto das tarefas e exercícios religiosos. Ele aqui fala dos sacerdotes, porque os sacerdotes eles trabalhavam no dia do Senhor. Tinha todo o ritual de sacrifício de animal, tinha todo aquele cerimonialismo do Antigo Testamento. E o que é aquilo? É tarefa. Tanto é que quando se sacrificava o animal, se queimava o animal, sujava de sangue, sujava de cinza, e tinha que haver as pessoas para quê? Para dar toda aquela manutenção. Então, o que é que isso nos ensina? Trabalhos que nós desempenhamos dentro da obra do Senhor, que nós desempenhamos para a propagação do Evangelho, são trabalhos que também são lícitos para nós fazermos no dia de descanso. Veja, trabalhos relacionados à manutenção da vida, veja, trabalhos relacionados ao desenvolvimento da obra do Senhor. E segue Cristo, versículo 6. Aqui está quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesses o que significa misericórdia, misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, qual é outro aspecto de atividade que pode sim ser desempenhado no dia do Senhor? Obras de misericórdia, obras de ajuda, obras de auxílio. Então, não é verdade também esse tipo de atividade. Então, que a gente tenha em mente, meus irmãos, essa questão de Isaías. Como é que a gente não profana o dia do Senhor? Quando a gente desiste dos nossos próprios caminhos, tarefas, trabalhos. Mas são todas as tarefas? São todos os trabalhos? Não. Existem os trabalhos essenciais de manutenção da vida, existem os trabalhos que estão envolvidos na realização da obra do Senhor, existem as obras de misericórdias que sim devem ser cumpridas, que sim devem ser exercidas no dia do Senhor, no dia de descanso. Então, qualquer coisa que não se enquadre com isso, são trabalhos não essenciais. Esses sim são proibidos, esses sim são vedados, de acordo com a palavra do Senhor. Então, em primeiro lugar, quando é que eu não profano o dia do Senhor? Quando eu desisto dos meus próprios caminhos. Mas não só isso, voltem para lá, para Isaías 58, versículo 13. Olha só a sequência do texto aqui que o profeta nos diz. Ele já vinha, falando essa questão de nós honrarmos o dia do Senhor. Em primeiro lugar ele diz, não seguindo os teus caminhos. E em segundo lugar ele diz, não pretendendo fazer a tua própria vontade. O que é que isso tem a ver, meus irmãos? Com aquelas ocupações que são prazerosas para nós. E aqui eu digo, ocupações que são até listas de lazer, de entretenimento, de recreação, porém, não no dia do Senhor, elas não são apropriadas. Deus nos dá 6 dias para podermos fazer isso. Deus nos dá 6 dias para que a gente possa se recrear, para que a gente possa se divertir, para que a gente possa cumprir também com esse aspecto da nossa vida. Contudo, no dia do Senhor, isto é vedado, isto é proibido. Daí aquela questão da gente bater na tecla, sobretudo em relação a programações esportivas. Não é que elas sejam ruins em si, não. Agora, elas não são apropriadas no dia do Senhor. Elas não são apropriadas no dia de descanso. É um dia da gente contemplar as coisas de Deus, é um dia da gente buscá-lo através de oração, é um dia da gente se propor a fazer visitações. Enfim, nós temos um grande número de exercícios espirituais. Portanto, a gente não pode perder o nosso tempo com coisas que não vão contribuir com a vida espiritual nossa, dos nossos irmãos e com o progresso do Evangelho. Então, a gente também guarda o dia do Senhor corretamente,
quando a gente não faz a nossa própria vontade, quando a gente desiste dos nossos próprios caminhos, quando a gente não faz a nossa própria vontade. E veja, também Isaías 58:13, quando a gente não fala palavras vãs. Quando a gente não fala palavras vãs. Olha só o que o profeta aqui ele conclui, não pretendendo fazer a tua própria vontade, veja no final do verso, nem falando palavras vãs. O dia do Senhor, meus irmãos, é um dia da gente estar com a nossa língua cheia de Bíblia, cheia de Escritura, cheia de coisas que a gente possa auxiliar os nossos irmãos, cheia de coisas, de palavras que a gente possa estar se edificando, se enchendo do Espírito Santo através dela. Aí você pode perguntar, significa dizer que eu não posso contar experiências, que eu não posso falar determinadas eventualidades que se dão na minha vida? Não, desde que visa a questão do fortalecimento, visa a questão do crescimento, visa a questão do auxílio do seu irmão em termos espirituais. E aqui para nós, meus irmãos, a gente falha muito nisso em relação ao dia do Senhor. Muitas vezes a gente termina um trabalho na igreja, seja escola dominical, seja o culto à noite, onde nós tivemos ali a expulsão da palavra, a expulsão do evangelho, e a gente não procura ali relembrar o que foi ensinado, relembrar o que foi falado, ver como aquilo ali pode ser mais esmiuçado quanto à nossa vida, e a gente se propõe a falar de tudo, menos das coisas espirituais, da economia, da política, dos esportes. Então tenhamos cuidado, porque isso está também na lista de formas que nós profanamos o dia do Senhor, quando nós falamos e falamos palavras vãs. E aí eu me apego a que o apóstolo Paulo disse lá em Efésios capítulo 5, que a gente se enche do Espírito quando a gente fala entre nós com salmos e hinos, quando a gente louva de coração ao Senhor. Então veja que o enchimento do Espírito, de certa forma, ele está atrelado àquilo que você fala, àquilo que você diz. Então, se você procura falar, dizer coisas da palavra, se você procura falar, dizer coisas que venham das Escrituras Sagradas para a sua edificação, isso vai contribuir com o seu crescimento espiritual. Isso vai contribuir com o crescimento espiritual do seu irmão. Isso vai fazer com que nós nos fortaleçamos na nossa fé. Isso vai fazer com que nós possamos nos encher do Espírito Santo. Então, em todos os dias, a gente pode fazer isso? Não só pode, deve. Agora, a gente não pode negar que o dia do Senhor é um dia mais propício para isso. Você cessa suas atividades, você sai do seu ambiente de trabalho, você sai daquele ambiente que muitas vezes é marcado apenas por pessoas ímpias, você chega à convênio dos santos, você está na casa de Deus, então você tem todo um ambiente propício para que essas coisas possam se dar na sua vida. Veja que é uma sequência. Você desiste dos seus próprios caminhos, ou seja, aqueles trabalhos que não são essenciais. Veja, você deixa de fazer a sua própria vontade, aquilo que possa gerar um certo entretenimento em você, e você procura se ocupar naquilo que é espiritual, inclusive envolvendo as suas palavras. Então é toda uma sequência que Deus estipula aqui, para que assim a gente não profane, para que assim a gente não viole, para que assim a gente não quebre a guarda do quarto mandamento. Então aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, o que é que nós encontramos? Nós encontramos a profanação do dia do Senhor. E eu não queria ser legalista no sentido de ditar regras do que pode, do que não pode fazer, mas ter esses princípios, colocar esses princípios, e aí a gente vai aplicando esses princípios no nosso dia a dia. A gente sabe que existem determinadas circunstâncias que são complicadas, por exemplo, quando você viaja, que de certa forma quebra a sua rotina. Você tem um desafio enorme em relação à guarda do dia do Senhor. Então, são coisas que muitas vezes acontecem, não são cotidianas, não são regras, são exceções. E aí você vai administrando para que você possa minimizar ao máximo a questão de você não estar utilizando corretamente o dia do Senhor. Quer ser no sentido de procurar uma igreja para poder cultuar, pelo menos em um dos expedientes, quer seja reservando o dia para as suas meditações e orações. Enfim, a gente tem que usar da sabedoria, de estratégias, para que assim a gente possa se harmonizar ao ensinamento da palavra, ao ensinamento das Escrituras Sagradas. Então, nesse primeiro momento, o que eu queria mostrar para vocês, essa questão da profanação, dessas possibilidades de profanação, seguindo essa sequência aqui que nós temos, seguindo essa sequência que Isaías aqui nos dá no versículo 13, em relação a nós
nos guardarmos dos nossos caminhos, em relação a nós não fazermos a nossa própria vontade, em relação a nós não falarmos palavras vãs. Então, o roteiro que Isaías aqui nos dá quanto a esse aspecto. Então, em primeiro lugar, eu queria destacar esse ponto, eu queria destacar essa verdade. Contudo, para fechar, em último lugar, eu queria que nós considerássemos as consequências da profanação, as consequências da violação. Veja que existe uma lei que acontece no mundo físico e que também, de certa forma, ela ocorre no mundo espiritual, que é a lei da ação e da reação. Então, espiritualmente falando, também vai se dar. Na medida em que você descumpre, na medida em que você desobedece, na medida em que você vai de encontro àquilo que Deus ele determina, as consequências, naturalmente, elas sobrevêm sobre a sua vida. E quando você destaca essa questão do dia do Senhor, você vai perceber que isso vai se encaixar de maneira muito perfeita. E aqui eu separei pelo menos 3 resultados. Eu separei pelo menos 3 consequências da violação, da profanação do dia do Senhor. Ou seja, o que é que vai acontecer comigo? Ou seja, o que é que vai acontecer à minha vida quando eu violo e profano o dia do Senhor? Em primeiro lugar, eu vou ser privado dos privilégios espirituais. Em primeiro lugar, eu vou ser privado dos privilégios espirituais. A profanação do domingo, meus irmãos e minhas irmãs, priva os crentes dos privilégios que o domingo, que o dia do Senhor oferece. E quais são os privilégios que o domingo? Quais são os privilégios que o dia do Senhor eles oferecem em relação às nossas vidas? Assistência aos cultos, aos trabalhos de Deus na casa do Senhor, comunhão com os santos, a nossa comunhão com os demais crentes, instrução espiritual através da pregação e ensino da palavra e envolvimento com a obra de Deus, envolvimento com a obra do Senhor. E aqui a gente podia estender ainda mais essa lista. Então, se você pega esse espaço do seu tempo, que deve ser dedicado a Deus, que você deve dedicar ao Senhor, e você o emprega em fazer outras coisas que não dedicar a Deus, você vai se abster. Você vai se abster da assistência dos trabalhos, você vai se abster da comunhão dos santos, você vai se abster da instrução espiritual, você vai abster-se de fazer a obra de Deus. Eu pergunto, isso é ou não é um prejuízo espiritual? Isso é ou não é um prejuízo para a nossa vida com Deus? Se o nosso crescimento espiritual, se o nosso fortalecimento na fé vem através da instrução da palavra, se você deixa de ouvir, se você deixa de escutar a palavra, você vai ter prejuízo. Se o nosso crescimento espiritual vem da comunhão com os santos para o nosso fortalecimento mútuo, se eu deixo de ter esse fortalecimento mútuo, eu também vou me prejudicar em termos espirituais. Se eu vou ser útil na obra do Senhor, fazendo o seu trabalho, e deixo de fazê-lo, porque eu emprego o meu tempo em outras coisas, a consequência direta é que também eu vou ter prejuízo. E a lista, meus irmãos, ela vai e vai crescendo em nossas vidas. Então, a gente deve encarar dentro dessa perspectiva. A gente deve encarar dentro dessa visão. Não é só a questão de você fazer ou não fazer, não é só questão de proibições, não é só questão de restrição, mas é você deixar de aproveitar aquilo que de fato é bom. É você deixar de aproveitar aquilo que de fato é proveitoso para a sua vida em termos espirituais. Então, é por isso, repito, que Deus reserva o dia para Ele, para que você possa se envolver integralmente, completamente com as suas coisas e assim se beneficiar em termos espirituais. Vamos ver um exemplo disso? Abram aí, João capítulo 20. João capítulo 20 é o exemplo de Tomé. Ele não estava na hora certa, ele não estava no lugar certo no dia do Senhor. Resultado, ele se prejudicou espiritualmente, pelo menos em parte. João capítulo 20. O que é que vai acontecer aqui antes desse fato que a gente vai ler? Cristo havia ressuscitado e havia aparecido aos discípulos. Os discípulos estavam lá, em um determinado local, as portas estavam trancadas e de repente ele entra e se materializa no meio ali dos discípulos. E eles o veem ali, né, com o corpo ressurreto, com o corpo glorificado. Só que faltava um discípulo nesse evento, que era justamente Tomé. Perdeu a bênção, literalmente falando. Então veja o que o texto vai dizer, ó. Versículo 24, João 20.
Ora, Tomé, veja, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Não estava com os discípulos quando veio Jesus. Disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Ele foi até mais ousado, né? Não estava na hora certa, no lugar certo, ainda ficou duvidando da ressurreição. Não viu Jesus como os demais. Então isso aconteceu ali no dia da ressurreição. Segue o texto, versículo 26. Passados 8 dias, ou seja, no outro domingo, né, o domingo posterior ao domingo da ressurreição, estavam outra vez reunidos com os seus discípulos, e Tomé com eles. Agora sim, ele está no dia certo, no lugar certo, no dia do Senhor, junto com o povo de Deus. Estando as portas trancadas, veja, veio Jesus, pôs no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E aí Cristo vai e faz o desafio, ordena que ele colocasse o dedo nas suas feridas e assim comprovasse que ele de fato havia ressuscitado, e Tomé chega a essa conclusão, e aí Cristo aproveita e inclusive faz uma correção. No restante do texto a gente observa tudo isso. Então aqui é só para ilustrar, só para exemplificar, que quando você não guarda o dia do Senhor como você deve guardar, isso acaba acontecendo. Você acaba sendo privado de privilégios espirituais, porque não tem coisa melhor, meus irmãos, da gente estar na casa de Deus. Não tem coisa melhor da gente estar na comunhão dos santos. Não tem coisa melhor da gente estar sendo instruído pela palavra. Não tem coisa melhor do que a gente estar fazendo a obra do Senhor. Então, por que eu vou investir meu tempo, que deve ser reservado para isso, para outras coisas? Para eu ficar fraco em termos espirituais? Para eu ficar vazio da comunhão com Deus? Então, se você for avaliar essas coisas, você vai perceber que não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Então, primeira consequência da profanação: privação de privilégios. Privação de privilégios espirituais. Mas não só isso. Em segundo lugar, escândalo. Escândalo. A profanação do dia do Senhor gera escândalo. Observe, a negligência às obrigações espirituais no dia do Senhor traz consigo mau exemplo para quem? Para os descrentes. A profanação do dia do Senhor, ela traz descrédito, ela traz um mau exemplo, não para os crentes somente, mas também para os descrentes. Imagina aí a situação: no domingo, no dia do Senhor, na hora do culto, para ser bem exagerado aqui, ao invés de você estar na igreja, sendo instruído, sendo alimentado pela palavra, ao invés de você estar na igreja, sendo instruído ali pelas verdades do Evangelho, participando dos sacramentos, você está, por exemplo, no estádio de futebol, assistindo o jogo. E aí chega aquela pessoa que é descrente, que lhe conhece, que sabe que você é crente, olha para você e diz: o que você está fazendo aqui? Você era para estar na igreja. Você era para estar na igreja. Então, um péssimo exemplo. Um péssimo exemplo. E aqui, meus irmãos, eu digo com experiência própria. Não que eu estava assistindo o jogo na hora do culto, não. Mas que, em parte da minha vida cristã, sobretudo nos primeiros anos de conversão, antes de ter essa compreensão em relação ao dia do Senhor, eu achava normal. Por exemplo, ir para a escola dominical pela manhã e à tarde ir para o estádio de futebol assistir jogo. Na verdade, achava pouco, não só eu, mas também outras pessoas, combinava até de fazer isso. À noite, estava lá, no culto, mas já tinha passado toda uma tarde sem edificação, sem crescimento espiritual, vendo coisas que não são listas, muitas vezes um crente está vendo. Então veja como isso traz prejuízo e é um péssimo exemplo. Graças a Deus, eu louvo a Deus que isso não passou muito tempo. 1 ano, 2 anos após a conversão, eu tive o privilégio de estudar mais profundamente sobre o dia do Senhor, e coloquei de lado essas atitudes, e vi que não vale a pena, não vale a pena. Como a gente viu no ponto anterior, traz prejuízo espiritual, traz um péssimo exemplo para nós, enquanto cristãos. Então, a gente não tem como dividir. Não, eu vou para a igreja, depois eu reservo tempo para outras coisas, depois eu vou para a igreja. Não, a gente tem que procurar se dedicar ao máximo a Deus, se dedicar ao máximo à sua obra, se dedicar ao máximo à sua comunhão, aproveitando todos os momentos que esse dia nos dá, para que a gente possa ter esse privilégio sendo desfrutado na nossa vida. Então veja, a primeira consequência:
privação dos privilégios espirituais. A segunda consequência, escândalo para o evangelho. Mas não só isso, em terceiro lugar, condenação divina. Condenação divina. A lei previa, a lei no Antigo Testamento, pena de morte para quem profanasse o sábado. Meus irmãos, minhas irmãs, não é brincadeira não. Era pena capital. Era pena capital. Vamos ver aí, pelo menos 2 textos que mostram isso. Abram aí, Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31. Versículos 14 e 15. Êxodo 31, versículos 14 e 15. Olha só o que diz aqui a palavra, ó. Êxodo 31, versículo 14 e 15. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. 31:14, vou pegar do início. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que profanar, morrerá. Pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma coisa ou fizer alguma obra, morrerá. Era uma determinação divina. Era uma determinação divina. Pena capital. Pena capital para quem profanasse o dia do Senhor. Veja um pouco mais adiante. Números. É interessante porque aqui em Êxodo você observa a determinação, né? Determinação divina. Aí segue aqui a sequência do Pentateuco e a gente chega aqui em Números, capítulo 15. E vai acontecer uma coisa interessante, que se você analisar bem, já havia sido prescrito por Deus. Porém, se teve dúvidas quanto à questão da aplicação da punição. E aí Deus reiterou aquilo que ele já havia determinado lá em Êxodo 31. Olha só, Números, capítulo 15, versículos 32 até o versículo 36. Olha só. Números 15, 32 até o versículo 36. Olha só. E estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado, trabalhando, né, no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhes devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Já pensou, meu irmão, você perder a vida por apanhar lenha? É uma punição, olhando assim sob o ponto de vista humano, uma punição bem rigorosa, humanamente falando. Mas Deus preservava e queria que o seu povo preservasse essa questão do seu dia, porque nós temos essa tendência. Então, de nos envolvermos com outras coisas, de fazermos outras coisas que não essenciais, e a gente acaba se prejudicando e indo em contra aquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. Então a gente pode dizer que Deus ele é zeloso. Deus ele é zeloso em relação ao seu dia. E ele pune severamente aqueles que o profanam. Aí você pode dizer, então Deus hoje mata as pessoas que profanam o seu dia? Não. Como acontecia no Antigo Testamento, a gente não vê mais isso. Agora, em termos espirituais, quando você profana o dia do Senhor, você está morrendo. Você está diminuindo a sua comunhão com Deus, você está perdendo privilégios espirituais, então você está se prejudicando na sua vida com o Senhor. Acaba sendo um tipo de morte, talvez não física, como acontecia no Antigo Testamento, mas uma morte no sentido espiritual. E aí quando você abre os olhos, quando você procura terra nos pés, quando fala o matuto, muitas vezes as pessoas estão vivendo vidas raquíticas espiritualmente falando, por causa disso. Quando você olha assim, o comportamento dela em relação ao dia do Senhor, zero, nulo. E isso vai atingindo outros aspectos da sua vida. Então,
perceba, às vezes não vem a morte física, e muito provavelmente não virá, mas muitas vezes, mas com toda certeza, melhor dizendo, vem a morte no seu sentido espiritual. Você vai perder alguma coisa com Deus, você vai perder alguma coisa da sua vida com o Senhor. E quer pior coisa do que isso para um crente? Quer pior coisa do que isso do que para um salvo? Então, daí essa necessidade e o cuidado que a gente deve ter. Quando a gente olha para o passado, eu estou já me encaminhando para o final da aula, a gente vê o preço altíssimo que o povo de Deus no passado pagou pelo fato de ter profanado e viver em profanação ao dia do Senhor. Eu queria ler duas passagens com vocês, elas são longas, mas vale a pena nós lermos. A primeira delas, a advertência que Deus havia dado. A segunda delas, a consequência pelo fato do povo não ter ouvido ou atentado para a advertência. Então vamos ver essas duas passagens em conjunto, para ver o que um fato gerou o outro. Vamos lá, em primeiro lugar, abram aí, Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ler todo o livro de Jeremias. Todo o livro de Jeremias. Existe uma peculiaridade bem interessante no livro de Jeremias, porque ele foi um profeta que viveu antes do exílio e que ele foi levantado por Deus para avisar o povo: não façam isso, não façam isso. Se vocês fizerem, vai vir a condenação. Se vocês fizerem, vai vir o juízo. E o povo rebelde, acharam pouco, pegaram Jeremias, aprisionaram, colocaram no tronco, fizeram todo tipo de maldade com ele. E depois o que foi que aconteceu? Veio o juízo de Deus, ele viu, entendeu? Então eu acho que para ele a experiência deve ter sido aterradora, porque passar parte do seu ministério advertindo o povo: não faça, não faça, não faça, e depois ver Deus agindo porque o povo não atentou para a sua palavra, no caso a palavra de Jeremias, isso deve dar uma dor no coração muito grande. Mas ele teve essa experiência, ele viveu antes do exílio e também dentro do próprio exílio, e observou a situação a qual chegou o povo de Deus pelo fato de não atentar para as palavras que ele mesmo, Jeremias, pronunciou por mandado de Deus, por mandado do Senhor. Então veja aí, Jeremias 17, versículo 19 em diante. Olhem só o que diz aqui, olha só. Jeremias 17, 19 em diante. Diz o seguinte: assim me disse o Senhor, disse Deus a Jeremias: vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá, como também a todas as portas de Jerusalém. Então ele foi para um ponto estratégico, foi para a porta da cidade, para as portas da cidade, onde entravam e saíam as pessoas. E diz-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, e todo Judá, e todos os moradores de Jerusalém que entrais por estas portas. Então atentem para o que eu vou falar. Não são minhas palavras, mas a própria palavra do Senhor. Versículo 21. Assim diz o Senhor: guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Não tireis cargas de vossa carga no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Lá no passado. Então, o que Jeremias proíbe aqui são os trabalhos triviais, desnecessários para o dia do Senhor. Não envolve segurança pública, não envolve saúde, não envolve trabalhos essenciais, mas trabalhos que são desnecessários. Versículo 23. Mas não atenderam, não inclinaram os ouvidos, antes endureceram a cerviz, para não me ouvirem, para não receberem disciplina. Se deveras me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, parece Isaías, falando aqui, Isaías 58, versículo 25. Então, pelas portas desta cidade entrarão reis e príncipes, que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos. Ele e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. Olha que promessa, olha que promessa.
Olha que promessa. Versículo 26. Virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies, das montanhas e do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de manjares, incenso, oferecendo igualmente sacrifícios de ações de graças na casa do Senhor. Então vai acontecer tudo isso. O culto vai permanecer, o culto vai se manter. Versículo 27. Mas se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Deus tinha avisado? Tinha. Não faça isso, faça isso. Se vocês fizerem isso, vai acontecer isso aqui. Porém, se vocês não fizerem, vai acontecer isto aqui. Beleza. Olha só qual foi o fim dessa história. Abram aí, 2 Crônicas. Oi, Marisa? Olha aí, olha esse texto agora. 2 Crônicas 36. 2 Crônicas 36. Meus irmãos, o que Deus diz, Ele cumpre. Entendeu? Se Ele lhe prometer lhe abençoar, pode ter certeza que Ele vai fazer. Eu não sei como nem quando, nem quais serão os meios. Mas também tem uma coisa: se Ele lhe prometer lhe julgar, não vai fugir também não, viu? Então, o pau que bate em Chico vai bater em Francisco. Não vai ter como fugir não. Olha só, 2 Crônicas 36. Deus, ele é muito justo nas suas coisas. O que é que a gente vê aqui no final do livro de 2 Crônicas? O cativeiro de Judá. Chegou. Deus levantou Jeremias. O povo não ouviu. Não, isso é besteira, isso vai acontecer não. Deus é muito bom, Ele não vai fazer isso com a gente não. E tome chibata em Jeremias. Tome chibata, literalmente falando. Ele apanhou com sua gota. As pessoas até dizem que Jeremias é o profeta chorão. Vai para o lugar dele. Você chora com muito menos coisa. Você chora com muito menos coisas. Então não coloque essa pecha nele não, porque não é brincadeira não. Veja a vida dele, que você vai perceber o quanto ele sofreu. Então não coloque essa peste de profeta chorão não, porque com menos a gente sua pelos olhos. Então não tem como fazer não. Olha só, 2 Crônicas 36, versículo 17. Olha só o que diz aqui, ó. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, contra o rei de Jerusalém, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade, nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade, e a todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Toda a riqueza que Salomão havia adquirido, pelo menos até o tempo de Salomão, e não foi pouco não, era muito ouro. Quando você olha o período de apogeu no reino de Israel, no período de Salomão, as pessoas bebiam lá com taça de ouro. Então era tudo muito abundante em termos materiais, e foi tudo para a Babilônia. Veja, versículo 19. Queimaram a casa de Deus. Estão lembrados lá de Isaías que ia queimar as portas? Estão lembrados? Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Veja o versículo 21. Prestem atenção no versículo 21. Olha só. Para que se cumprisse a palavra de quem? Por boca de quem? Estão lembrados do texto que a gente leu? Agora, até que a terra se agradasse dos seus, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Deus disse: o tempo que vocês profanaram o dia do Senhor, vocês vão ficar num cativeiro. 70 anos. Aí foi lapada, viu? Foi lapada, porque com o dia do Senhor a gente não pode brincar. E Deus cronometrou o tempo, né? Cronometrou
Não, está certo, né? Então, ele contou o tempo, né? Contou o tempo. Foi o tempo correspondente. O tempo de profanação, o tempo de cativeiro. E foram 70 anos de cativeiro, até que a terra descansasse todos os sábados que o povo de Deus havia profanado, através da palavra de Jeremias. Por isso, meus irmãos, que condenação divina. Condenação divina. Hoje, a gente precisa muito de um avivamento no Brasil, a gente precisa muito de um avivamento na nossa igreja, e eu não tenho dúvida que esse avivamento não virá até quando nós tivermos uma responsabilidade mais concreta, mais aguda em relação ao dia do Senhor. Deus não vai agir na nossa vida, Deus não vai agir na nossa igreja, se primeiramente a gente não encarar com seriedade o seu dia. É um dos passos que a gente deve dar, é um dos passos que a gente deve desenvolver, porque do contrário, nunca vamos experimentar da ação de Deus. Então muito se propaga avivamento, como se a gente estivesse vivendo isso no Brasil. Não. E a gente só vai conseguir experimentar quando de fato a gente, dentre várias coisas, tiver uma outra visão e uma outra postura em relação ao dia do Senhor. Então, conforme nós falamos no início do nosso estudo, Deus reserva bênçãos para nós, e são muitas bênçãos. Agora, algumas delas estão atreladas à nossa responsabilidade quanto ao dia do Senhor. É o que Isaías falou: então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai. Então veja aqui, Deus promete deleite no Senhor, Deus promete triunfo espiritual, Deus promete sustento espiritual, e Ele cumpre, porque Ele que está dizendo, porque a boca do Senhor o disse. Agora, tudo isso só vai ser uma realidade quando nós tivermos um comportamento adequado quanto ao dia do Senhor, seja no sentido de nos eximir daquilo que Deus proíbe, seja no sentido de fazer aquilo que Deus requer que nós façamos, dentro daquela palavra inicial que nós demos na introdução. Deus é um Pai amoroso e só quer o bem para os seus filhos. Então, se Ele exige de nós quanto ao seu dia, não faça isso, faça aquilo, Ele sabe que está ordenando, e Ele sabe por que está ordenando. É para o nosso bem, é para o nosso bem espiritual. Então, vale a pena, meus irmãos, vale a pena, minhas irmãs, termos, repito, uma outra visão, termos, repito, um novo comportamento em relação ao dia do Senhor. Então, que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.